Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver essa questão aqui, ó. Questão 1 da prova de 2005, uma questão icônica do ITA. Repara que ela não é uma questão muito difícil, né? Mas por que ela é icônica? Porque, se eu não me engano, foi a primeira vez na história que ele escreveu isso daqui de uma forma correta, né? Ele chama a função de injetiva e de sobrejetiva, e não de injetor e sobrejetora. Tá? O que fala o enunciado aí pra gente? Ó? Considere esses conjuntos, né, ST e U, que ele cita os elementos, certo? E ele fala assim, ó, para você considerar esses conjuntos e as afirmações, né? Essas 4 afirmações estão aqui no quadro, tá? Aí ele pergunta aí quais são as verdadeiras, né? 1 e 4, enfim, ele vai verificando aí qual que é certa, qual que é errada, tá? E a gente tem que ver para saber qual que a gente vai marcar. Tá? Ele dá aqui o conjunto ST e U, tá? E a primeira e a segunda afirmativa são só a respeito de conjunto, certo? Aqui eu começo a introduzir um pouco de conceito de função. Vamos resolver essas duas primeiras aqui, que elas são bem tranquilas. Ó. Repara só. Faz algum sentido eu falar que esse cara pertence a S? Não. Isso aqui, ó, isso aqui tá errado. Por quê? Porque a relação entre conjuntos é uma relação de inclusão e não de pertinência, né? Se eu colocasse só o zero aqui, né, sem as chaves, tá? Aí sim estaria certo, né? Porque o zero pertence a S, mas o subconjunto formado só pelo zero não pertence a S, ele está contido em S, tá? Então isso aqui já é falso. E eu não preciso analisar nem essa parte daqui que é verdadeira, né? A interseção de U com S é diferente do vazio, né? A interseção de U com S é diferente do vazio, né? Eu tenho um elemento aqui que seria a interseção dos dois, tá? Agora, a segunda. Repara que eu poderia começar por aqui, ó, mas repara que isso aqui já está errado, né? Olha só, a interseção de ST e U é 0 e 1? Não tem como, né? Se você fizesse a interseção só de ST, você já veria que isso aqui daria vazio, né? Porque não tem nenhum elemento que está em S e em T ao mesmo tempo, certo? E a interseção do vazio com qualquer coisa dá vazio. Então esse cara aqui é falso, tá? Isso aqui é falso, porque esse cara daqui é diferente do vazio e esse cara daqui é igual ao vazio, tá? Agora vamos analisar essas duas aqui, ó. Na terceira ele fala assim, ó, existe uma, eu sou capaz de construir, né? Como é que é o enunciado que ele fala? Existe uma função f de S em T, tal que f seja uma função injetiva. Cara, não, né? Não vai dar para você fazer isso, porque olha só, o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui? Você está partindo de um conjunto S que tem 4 elementos e você está atingindo o conjunto T que tem 3 elementos, né? Se eu fosse inventar a função aqui, ó, né? Eu tenho aqui ó, a função f, tá? Eu estou saindo do conjunto S e indo para o conjunto T. No conjunto S eu tenho aqui 4 elementos, né? O 0, o 2, o 4 e o 6. E o conjunto T eu tenho 3 elementos. O 1, o 3 e o 5. Se você fosse tentar construir essa relação já não ia dar certo, né? Porque quando você olha aqui o seu esquema de diagrama, né? Tipo, o que a gente consegue ver aqui sobre a injetividade da função? Dentro do meu domínio eu não posso ter duas setas atingindo o mesmo cara, né? Só que vamos supor aqui, ó, sem perder generalidade, que esse cara eu tô ligando pro 1, esse cara eu tô ligando pro 3. Tô tentando fazer isso, tá? Aí o 4 eu ligo pro 5. O que eu faço com o 6? Eu tenho que ligar ele em alguém, porque senão nem função é, né? Não posso ter ninguém aqui sem estar ligado com ninguém. Então eu tenho que ligar ele para alguém, qualquer um que eu ligue, né? Qualquer um que eu ligue eu vou ter, por exemplo, o 3, né, sendo imagem de dois x diferentes. Tá? De uma forma geral, ó, né, você tem aqui o conjunto, aqui é o conjunto S e aqui é o conjunto T. Não é? O número de elementos de S, ó, isso vale para conjuntos finitos, tá? O número de elementos de S não é igual a 4? E o número de elementos de T é igual a 3, cara. Se o número de elementos de S é maior do que o número de elementos de T, não é possível você construir uma função injetiva, não é? Deixa eu colocar aqui, ó, o que você precisa, né? Para você ter uma função injetiva, ó, o número de elementos que estão aqui tem que ser maior ou igual ao número de elementos que estão aqui. O número de elementos de T tem que ser maior ou igual ao número de elementos de S para haver a possibilidade de ter uma função f injetiva, tá? Certo?
Então essa daqui é falsa, porque não existe f, né? Não existe f. Agora, na 4 ele fala assim, né? Nenhuma função g de t em S tal que g é sobrejetiva. Cara, a análise é muito parecida, não é? Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair de t, e eu vou chegar em S. Eu vou sair de t, aplicar a função f, e eu vou chegar em S. Aqui eu tenho 0, 2, 4 e 6, e aqui eu tenho 1, 3 e o 5. Certo? De novo, só que aqui, ó, se eu ligo esse cara pra cá, ó, pra ser sobrejetivo eu tenho que atingir todo mundo aqui, né? Eu vou conseguir atingir todo mundo? Não vou. Por quê? Porque agora eu tenho que ter um número de elementos aqui, ó, menor ou igual ao número de elementos de lá, porque senão vai sempre sobrar alguém, né? Aqui, ó. O número de elementos de T continua sendo 3, o de S continua sendo 4, tá? Só que agora, para ser sobrejetiva, o que você precisaria ter? Um número de elementos de T maior ou igual ao número de elementos de S. Que é a mesma coisa, né? Porque para existir a injeção assim, é porque existe uma sobrejeção da função inversa, né? Porque essa função g aqui de t em s, né? Não necessariamente a inversa, tá? Mas a construção da minha função é da forma inversa. Então essas relações aqui entre a quantidade de elementos, elas servem, tá? Isso daqui tem que acontecer para a sua função ser sobrejetiva. Acontece isso? Não. Não acontece. Tá? Se isso daqui não acontece, então realmente não existe G. Então esse cara daqui é verdade. Né? Essa afirmativa é verdadeira porque não existe nenhuma função G. Então, só a 4 é verdadeira. Né? O que você marca? Apenas 4, ó, letra B. Letra B. Tranquilo, gente? Essa foi a questão número 1, icônica da prova do ITA de 2005. Tá certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!